Sejam bem-vindos à nossa amada Casa Espírita, o CELE. Eu sou a Cristiane Souza, faço parte do grupo de palestrantes da casa e hoje estou aqui para levar até vocês mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos vivendo um momento muito diferente de tudo que estávamos acostumados. Estamos nas nossas casas, nos nossos lares, saindo de casa somente para trabalhar, para fazer compras no supermercado. Estamos vivendo um momento de calamidade pública, onde muitos dos nossos irmãos passam por dificuldades, onde muitos de nós se sentem oprimidos, desesperançosos, sem esperança, olhando para o futuro, desempregados, passando por doenças na família, preocupados com o sustento da sua casa, dos seus negócios. Realmente, meus irmãos, vivemos um momento muito difícil. Um momento, acredito eu, para o qual a grande maioria de nós não estávamos preparados. O tema da palestra de hoje, ele vai, eu posso dizer assim, nos trazer alguns ensinamentos que podem nos auxiliar a entender melhor este momento pelo qual passa a humanidade e pelo qual passamos todos nós. Então, vamos começar o tema da palestra de hoje. O tema da palestra de hoje, então, é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. Todos, que já leram o Evangelho, que já leram a Bíblia, sabem que foi o grande mestre Jesus quem disse essas palavras. Eu não vim destruir a lei. Acredito que quando Cristo disse isso, ele quis se apresentar. Ele chegou dizendo, olha, eu estou aqui, eu sou o Filho de Deus, o representante de Deus na Terra, mas eu não vim destruir a lei. Mas de que lei? Que lei era essa? Que lei é essa que Cristo está nos falando? Para que a gente possa, então, compreender essa lei, essas palavras do Mestre Jesus, é importante nós voltarmos um pouco na história e chegarmos na época de Moisés. Quem já leu a Bíblia vai encontrar a história de Moisés no segundo livro da Bíblia, no Êxodo. O Êxodo é aquele livro que narra a história da libertação do povo hebreu do Egito. E lá nos é apresentado, melhor dizendo, Moisés. E a missão de Moisés, o propósito de vida desse grande personagem da história cristã. Moisés, a gente pode dividir então os ensinamentos de Moisés em duas partes, eu diria, dessa forma para ficar mais fácil e mais claro. Moisés, ele recebe de Deus os 10 mandamentos. Leis que vêm do alto, leis que vêm diretamente de Deus. As leis que vêm de Deus, elas são leis imutáveis, elas são inalteráveis. Mas, ao mesmo tempo,
quando Moisés recebe essas leis, né, as leis mosaicas, né, as leis de Moisés, ele também, neste momento, Moisés, ele aproveita então para criar outras leis, leis apropriadas aos costumes daquela época, que aqui eu vou chamar de leis sociais, né? Leis para reger aquela sociedade. E nós não podemos nos esquecer que época é essa de Moisés, né? De como eram as pessoas naquela época. Podemos dizer que naquela época as pessoas elas eram ignorantes. Ignorantes no sentido do desconhecimento das leis de Deus. O homem naquela época, ele não conhecia o plano espiritual. Ele não entendia que ele teria outras oportunidades, que ele poderia continuar aprendendo, evoluindo a cada encarnação. Então o homem, ele resolvia tudo na base do olho por olho, do dente por dente. Era uma época de barbárie, a gente pode dizer assim. A gente pode, até nesse momento aqui, se quisermos, fazer um paralelo. Naquela época era uma barbárie. Como está hoje? O homem evoluiu? Sim, meus irmãos. Embora tenhamos muitas dificuldades ainda na nossa vida em sociedade, o homem evoluiu. E nós vamos, daqui a pouco, a gente vai conseguir compreender, porque nós podemos afirmar que houve essa evolução. Então, voltando, os 10 mandamentos recebidos, então, por Moisés, eles representam o germe da moral cristã. Com os 10 mandamentos, inicia a construção da moral cristã. Né? Essas leis que vieram de Deus para nos orientar durante a nossa caminhada. Então, nós sabemos que o Êxodo, né, a história de Moisés, do povo hebreu, nós estamos aqui falando do Antigo Testamento. Após a libertação, então, do povo hebreu do Egito, começa a história, então, desse povo na Terra Prometida, até a chegada, então, no Novo Testamento, com o nascimento do grande Mestre Jesus. E o Cristo, então, quando ele se torna homem e vem viver entre nós como homem, né? Ele chega e diz, né? No templo, para os profetas, ele diz: eu não vim destruir a lei. Será que ele quis nos dizer, né? Quando ele disse isso, eu não vim destruir a lei? Bom, se ele não, eu não vim destruir a lei, nem os profetas, né? Então, o que o Cristo veio fazer? O que ele quis nos dizer com eu não vim destruir a lei? Ele quis nos dizer, meus irmãos, que realmente ele não veio destruir a lei. Ele veio fazer cumprir a lei. E também nos ensinar que lei era essa que ele estava falando. E essa lei, ela não tem a ver não com a moral e os costumes de uma sociedade numa determinada época. Essa lei, ela é eterna. Essa lei, ela é imutável. E essa lei, ela é para todos. Para todo homem e para toda mulher, para todos os seres, melhor dizendo, que habitam esse planeta. E essa lei, ela se faz cumprir, independente da nossa vontade. E talvez seja isso, né, que nesse momento nos traga um pouco de apreensão, de ansiedade e de sofrimento. Porque nós, como seres humanos, né, como homens, né, homens no sentido geral, no sentido abrangente, nós pensamos que controlamos tudo, que nós estamos sempre no comando,
que nós planejamos, né? Nós planejamos que a vida deve ser da forma como a gente pensa, como a gente planejou. E nós gostamos de ter sempre tudo sob controle. E nesse momento, com essa pandemia, nós não estamos controlando nada. Acredito que pela primeira vez, né, na nossa história, recente pelo menos, nós não temos controle. Nós não sabemos nem quando nós vamos poder sair das nossas casas e voltarmos a viver em sociedade da forma como nós estávamos acostumados, se iremos, se vai ser igual, se vai ser diferente. Nós não temos essas respostas. Mas tem algo que a gente sabe, tem algo que a gente pode acreditar, que a gente pode ter, é mais do que fé, é usar a nossa razão. Que é que existe uma lei maior. E essa lei, ela é soberana. E foi essa lei que o Cristo veio nos ensinar. Que lei é essa, meus irmãos? Para a gente poder responder essa pergunta, nós temos que lembrar aqui do que nos disse Cristo com relação aos 10 mandamentos recebidos por Moisés. Ele disse que os 10 mandamentos são muito importantes, mas que ele resumiria os 10 mandamentos em 2. Que esses 2 mandamentos fariam com que, se cumpridos, né, claro, fariam com que a humanidade evoluísse da fase da ignorância para a fase do aprendizado, que é uma fase que nós estamos até hoje, a fase do aprendizado. Que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Eis a moral cristã, eis a lei do amor, a grande lei que o Cristo nos ensinou, a grande lei que ele deixou para nos orientar. Essa lei, a lei do amor, essa lei é a lei que nos rege. E todos nós, independente de credo, de raça, de situação econômica, financeira, todos nós teremos que cumprir esta lei. E é por isso que nós tivemos a primeira revelação. Foi Moisés com os 10 mandamentos, com as leis morais. O Cristo, a segunda revelação, nos ensinando a lei do amor. E o que é importante eu registrar aqui? Que Jesus, né, o Cristo, ele não foi um legislador moralista. Ele nos ensinou com seu exemplo. E é por isso que se passaram mais de 2000 anos e as palavras dele fazem parte das nossas vidas, estão nos nossos corações, além de estarem no Evangelho que a gente estuda diariamente para nos orientar na nossa vida diária. E ainda tivemos, né, na sua partida, ele, com seu grande amor por nós, ele nos deixou a terceira revelação, que é o Espiritismo, né, com todos os ensinamentos do plano espiritual. E é sobre isso que eu vou falar agora, meus irmãos, sobre o plano espiritual. Uma coisa que Jesus nos ensinou, né, é que a nossa verdadeira vida, ela não é a vida da Terra, não é a nossa vida aqui quanto encarnados. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Porque vocês já ouviram muitas palestras, inclusive vocês já ouviram alguma palestra minha,
já me ouviram dizer, né? Nós não somos seres carnais, né? Nós somos seres espirituais, numa experiência carnal. A nossa vida aqui na Terra, meus irmãos, a gente poderia imaginar a Terra neste momento, pensando na Terra como sendo uma grande escola. E nós, nessa escola, somos todos alunos. Todos nós estamos aqui aprendendo. E devido ao nosso grau de evolução, nós ainda não conseguimos aprender somente pelo amor. E é por isso que as dores se fazem presentes nas nossas vidas. A dor nos ensina. Todos nós agora neste momento nós podemos pensar no momento de dor pelo qual nós passamos nas nossas vidas. Pensem nesse momento. Olhem para ele e olhem também para o depois. Como vocês estavam depois de passar por esse período turbulento, de desafios, de provas, de dor? Tenho certeza, meus irmãos. Posso afirmar porque também já passei pelas minhas dores, pelos meus desafios. Passei não, a gente continua passando, né? A cada momento, um desafio, novas dores podem surgir. Mas a gente aprende, a gente sai melhor, a gente sai mais forte. Isso é verdade, isso é uma verdade que a gente sai mais forte. Por quê, né, meus irmãos? Porque nós precisamos nos regenerar. A regeneração, ela é importante. A Terra passa, a Terra vai passar para esse momento. Nós estamos terminando uma era de expiações e provas e passando, caminhando para uma era de regeneração do planeta. Da mesma forma, acontece conosco. Nós também precisamos nos regenerar para podermos voltar para casa. Que casa é essa? Para nossa casa, no plano espiritual, para nossa verdadeira vida. Então nós temos o Espiritismo, nós temos o Evangelho para nos trazer conforto, para nos explicar as situações cotidianas das nossas vidas, por que passamos por provas, por que passamos por desafios. Este momento é um momento de desafios, é um momento de prova, sim, mas não esqueçam, nós planejamos passar por este momento, por isso estamos encarnados nesta era, neste momento, vivendo em coletividade, passando por essa prova coletiva para a humanidade toda. Então, meus irmãos, tenhamos esperança, acreditemos nesta lei que nos rege, rege a todos de forma igualitária. Sabemos que na nossa vida terrena somos diferentes, temos situações diferentes, mas na vida como espírito somos iguais. Somos irmãos de caminhada. Acreditemos nisso, somos espíritos e estamos de passagem. Vamos aproveitar essa oportunidade de crescimento para crescermos moralmente, espiritualmente e principalmente que somos uma irmandade e que estamos juntos e que precisamos evoluir juntos. Quero deixar então, para concluir essa palestra, que a esperança, o amor, a saúde estejam permanentes com todos nós, para que possamos passar por tudo isso e sairmos mais fortes, individualmente e socialmente, em sociedade. Paz e luz para todos nós. Um abraço virtual para todos.